estamos aqui com mais uma videoaula na matéria de contabilidade. Iremos falar sobre depreciação, amortização e exaustão. Então vamos começar pelo conceito. A depreciação eu vou usar para os meus bens do ativo imobilizado. Recapitulando, o que é um ativo imobilizado? São os meus bens tangíveis, os bens que eu tenho, tanto móveis quanto imóveis, os bens que possuem corpo. Então eu uso a depreciação para esses tipos de bem. Então aí, o que seria essa depreciação? Tudo que eu compro, ele perde o seu valor com o tempo. Então vamos por aí um carro. Quando eu compro um carro, assim que ele sai da concessionária, ele deixa de valer o valor que eu paguei naquele carro. Então é a perda desse valor. Isso que é a depreciação. E essa perda, ela acontece em 3 momentos. Pelo uso, então eu uso demais aquele bem. Pela ação da natureza, então vamos por aí o carro, pegar sol, chuva, ele vai se estragando naturalmente. E obsolência. Então vamos supor aí, quem lembra aí do computador 436 aí, aquele primeiro computador, hoje ele é obsoleto, perto das tecnologias que a gente tem aí hoje. Primeiros celulares, aqueles tijolão, isso é obsoleto. Então, é nesses 3 momentos que eu vou perder o valor de um bem que eu tenho. Valor residual. Muitos alunos veem isso, essa palavrinha, mas o que seria esse valor residual? De uma forma simplificada e fácil de entender, é o valor do bem, o valor que eu paguei por aquele bem, menos a depreciação. Então, é o valor que sobrou daquele bem. Quanto que meu bem está valendo hoje, tirando a depreciação? Bens depreciáveis. Todos os bens eu posso depreciar? Não, tem alguns que eu não posso depreciar, porque eles não se depreciam naturalmente. Então, os bens que são depreciáveis, um móvel, uma cadeira, uma mesa, isso vai se perdendo valor com o tempo, vai quebrando, vai ficando velho. As máquinas, equipamentos, essas coisas também vão perdendo, tanto pela ação da natureza, do tempo, quanto do uso, quando eu vou usando esses bens, tanto por obsoleto. Equipamentos, então, é o que mais fica obsoleto, né? Ainda mais na área de tecnologia. Instalações, veículos, carros hoje, né? Benfeitorias, projetos florestais, edifícios e construções e bens cedidos em comodato. Quais são os bens não depreciáveis? E aí eu tenho terreno, que é um bem, quando eu compro um terreno, ele não perde o valor conforme o tempo, porque terreno é terra, não tem como a terra deixar de perder valor. Compensação, numa casa, ela vai pegar sol, chuva, ela vai pegar, vai rachar, a tintura vai ficar ruim, então ela vai depreciar. No caso do terreno, não. No terreno ele tá ali, a não ser que eu esqueça o mato, deixa crescer um pouquinho, mas aí é só ir lá e carpir e pronto. Nada além disso. O prédio ou construções não alugados, eu não estou utilizando. Se ninguém está usando, então eu não tenho a perda daquele bem. Ninguém está usufruindo dele. E bens que aumentem de valor com o tempo. Um exemplo, uma obra de arte. Imaginem um Picasso. Há quantos anos atrás não valia nada, né? Na época quando ele pintou. Hoje vale milhões, né? O que mais a gente tem aqui de depreciação? Aqui eu tenho para vocês uma tabelinha dos principais bens, tá? Que eu posso depreciar com a taxa e a vida útil desse bem. Isso aqui vocês encontram uma tabela completa no site da Receita Federal. Eles têm todos os bens classificados pela taxa anual, pela vida útil, bonitinho. Esses são os mais utilizados na contabilidade, no dia a dia de uma empresa, que é edifícios e construções. Ele deprecia 4% ao ano, então ao final de 25 anos, esse bem vai estar valendo nada contabilmente, tá? Na contabilidade vai estar 0. Máquinas e equipamentos, a taxa dele é de 10% ao ano. Então quer dizer que há 10 anos, depois de 10 anos, essa máquina e equipamento vai estar valendo 0 contabilmente. Instalações também são 10 anos, móveis e utensílios também 10 anos, veículo 20% ao ano, então em 5 anos esse veículo ele deixa de existir. E terreno, ele não é depreciado, que nem eu falei, ele é um bem não depreciado.
Só uma brincadeirinha aqui, veículo 20% ao ano. Eu não coloquei, mas o computador também é 20% ao ano. Mas vocês acreditam realmente que um computador consegue durar 5 anos? Eu acho que não. Então, os encargos de depreciação, amortização, eles são registrados. Um de 12, então eu posso fazer mensalmente, a cada mês eu deprecio, já que aquela taxa é anual, então por isso 12. Tá? E o item, como que eu vou contabilizar isso? Eu gero uma despesa com depreciação, vai lá para a minha DRE, demonstração do resultado do exercício, e em contrapartida eu tenho que lançar lá no meu ativo, junto com esse bem que eu estou depreciando. Então lá no balanço ele vai entrar na depreciação, perto lá do meu bem que está depreciando. Importante que a depreciação ela é uma conta retificadora, ela é uma conta negativa no balanço, porque ela não está diminuindo o meu bem. Se ela diminui o meu bem, lógico, ela tem que entrar negativa no balanço. Trouxe um exemplo aqui para a gente ver como que eu contabilizo essa depreciação. Uma empresa, ela adquiriu um veículo por 190 mil, caro, né? No dia 1º/3/2012, já no dia 31/12, no final do ano, a contabilidade efetuou a depreciação deste bem. Qual é o valor da depreciação e o valor residual? Como que eu vou fazer isso? Pego o valor do bem, tá? De 190 mil. Qual que é a taxa anual do veículo? 20% ao ano. Então, 190 mil vezes 20% deu 38 mil. Divido por 12. Por que eu vou dividir por 12? A minha taxa é anual. Eu preciso achar a taxa mensal, porque eu não comprei esse bem no começo do ano. Não fez 12 meses que eu tô com esse bem. Faz menos. Então, eu divido por 12 para achar essa taxa mensal. Deu R$ 3.166,67. Essa é a minha depreciação mensal. Só que lembra que eu comprei ele em março? E eu estou contabilizando em dezembro. Então, eu tenho que contar quantos meses eu tenho do dia que eu comprei até o dia que eu estou contabilizando. Neste caso, deu 10 meses. Vocês devem estar se perguntando, mas de março a dezembro não dá 10 meses, dá 9. Mas é porque eu conto o mês que eu comprei. Então, se eu comprei em março, eu começo a contar a partir do dia que eu comprei. Então, eu conto o mês de março. Deu 10 meses. Então, é só pegar o valor da depreciação mensal vezes os 10 meses, deu a minha depreciação, R$ 31.666,67. Só que o exercício está perguntando também o valor residual. Como que eu acho o valor residual? 190 mil, que é o valor do meu bem, quanto eu paguei no bem, menos a depreciação que a gente acabou de contabilizar. Então, o valor residual deu 158.333,33. Bens usados. Então, como que eu vou contabilizar um bem que eu comprei já usado? Tem duas regrinhas que eu tenho que ver. A vida útil admissível para esse bem adquirido novo. Então, quanto tempo ele tem de vida quando ele é adquirido novo e quanto resta de vida útil para ele. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Supondo que eu compro aí, ó, foi adquirido um veículo no dia 14/6. Esse veículo é de 2000, então é um veículo usado e ele tem vida útil de 5 anos. Então, de acordo com o artigo 331, eu tenho que olhar, primeira coisa, a metade da vida útil desse bem. Se esse bem tem 5 anos, a metade é 2,5. Eu tenho que ver o restante de vida útil considerado em relação à primeira instalação, a partir da hora que eu coloquei aquele produto instalado. Neste caso é 0, o veículo não tem uma instalação. Então, dentre esses dois, eu tenho que escolher o de maior valor. Isso mesmo. Então, esse veículo ele vai ser depreciado há 2,5 anos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o valor desse bem, que aqui eu não coloquei no exemplo, mas eu vou pegar o valor do bem e já vou depreciar 2,5 anos, que é a taxa de 20% ao ano. Então, eu vou usar aí 50% já desse bem. Vamos supor que eu comprei uma máquina, tá? Em 2009.
De acordo com o artigo, a vida útil dela é de 10 anos. E como que ficaria? Eu vou olhar a metade da vida útil desse bem. Se ele dura 10 anos, então a metade é 5 anos. E eu tenho que olhar aqui, considerar a primeira instalação dela. Como exemplo, eu pus aqui 7 anos. Então, dentre eles, eu tenho que escolher o de maior valor. Esta máquina ela vai ser depreciada em 7 anos, por ser maior aqui, tá bom? Então, seria o 7 porque é maior do que os 5. Amortização. Então, vamos só revisar. A depreciação são para os meus bens imobilizados, lá para o meu ativo imobilizado. A amortização, a ideia dela não é diferente. Também é a perda do meu bem, ó, desvalorização do meu bem. Só que neste caso, são para os meus bens intangíveis. São para aqueles bens que não têm corpo, que eu não pego, tá? Então, aqui, a amortização, os componentes intangíveis, né? Sujeito a 2 prazos. Eu tenho aí no mínimo 5 anos, que é para fins fiscais, e no máximo de 10 anos, que é aplicado aí para todas as pessoas jurídicas. Aí aqui um exemplo. Se uma marca é considerada de grande valor, a empresa ela faz de tudo para manter válida juridicamente e economicamente. Se consegue, não há razão para amortizá-la. Isso pode valer para todos os ativos, como é o caso do ágio de fundo de comércio. Se eu consigo valorizar esse bem com o passar do tempo, eu não deprecio. Caso contrário, eu tenho que ir depreciando. Exaustão. A exaustão é a mesma também ideia da minha depreciação, da minha amortização. O que muda é que a exaustão eu uso para recursos naturais, ou seja, quando eu tenho uma exploração de minério ou eu tenho aí uma exploração aí de uma floresta. Então, se eu tenho uma empresa de papel e celulose, eu vou ter que desmatar uma floresta, né? Desmatar. Eu vou ter que tirar algumas árvores para fazer o papel. Então, eu tenho o quê? Que fazer a exaustão dessa floresta. Bom? Então, aqui eu trouxe um exercício para ver se a gente entendeu qual é a diferença de depreciação, amortização e exaustão. Então, aqui, o imóvel. O imóvel ele é um bem tangível, é um bem imobilizado. Então, ele vai ser depreciado, né? Então, ele é imobilizado. O veículo, ele tem a mesma concepção. Ele é um veículo que é um bem móvel, é um movimento. Ele está classificado no imobilizado. Então, todo imobilizado eu jogo como depreciação. Ferramentas. Ferramentas ele é depreciado. Quadros e pinturas. Quadros e pinturas são investimento para a empresa. Então ele aumenta o valor, ele não perde o valor com o tempo. Logo ele não é nem depreciado, nem amortizado e nem exaustão. Sistemas aplicativos, então softwares, né? O que eu tenho aqui? São bens intangíveis. Então os bens intangíveis eu amortizo eles. Ações em outra empresa são investimento, eu aumento o valor deles. Então, se eu aumentei os valores, ele não tem nem depreciação, nem amortização e nem exaustão. Marcas e patentes são bens intangíveis, eu não pego, logo ele vai ser amortização. Jazida. Jazida ele é classificado no imobilizado, mas como ele está ligado à natureza, então, quando eu falo de natureza, de recursos naturais, eu vou usar a exaustão. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade com o tema depreciação, amortização e exaustão. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nosso assunto de hoje será juros simples. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão a definição de juros, que é a introdução da matemática financeira, e a fórmula de juros simples para vocês aprenderem a calcular. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de saber o conceito de juros e calcular, obviamente, a modalidade de juros simples. Bom, vamos iniciar então o nosso curso de matemática financeira, pessoal, definindo basicamente o conceito fundamental de juros, né? Afinal, o que é juros? Teoricamente, juros ele é considerado como um prêmio sobre uma operação financeira. Ou seja, se você está tomando um empréstimo num banco, por exemplo, você vai pegar um dinheiro e vai pagar
a mais para o banco. Você não vai devolver exatamente aquela quantia que você pegou emprestado. Essa diferença entre o valor que você pega hoje em relação ao que você paga amanhã será considerado como juros, tá? Além disso, você pode considerar isso também numa aplicação financeira. Se você aplica o dinheiro no banco, você espera que você receba mais dinheiro no futuro. Essa diferença entre o dinheiro do futuro com o dinheiro que você aplicou hoje no presente é o que a gente chama de juros, tá certo? E sabendo esse conceito fundamental do que é juros, a gente define o teorema fundamental da matemática financeira, que é uma formulinha bem simples, que é simplesmente uma soma, que é a seguinte, pessoal: M igual a C mais J. O que é M? O que é C? O que é J, pessoal? O M a gente define como montante ou valor futuro. É aquele valor que ou você vai pagar no caso de um empréstimo lá na frente, ou no caso de uma aplicação financeira, é o valor que você resgata. C é o que a gente vai chamar de capital ou valor presente. É o dinheiro que você pega emprestado no presente, né, no tempo atual, ou o dinheiro que você aplica no banco no caso de uma aplicação. Eu estou usando os dois casos aqui, dois casos da matemática financeira. Ou você pega o dinheiro emprestado, ou você aplica o dinheiro no banco, que nada mais é do que você emprestar o dinheiro ao banco, tá certo? E o J é o que a gente chama de juros, que é o que vai linkar esse valor presente com esse valor futuro. Então essa conta de soma ela é bem simples, mas ela tem muita teoria em cima dela, que é o quê? O valor futuro lá da frente é o meu valor de hoje, meu valor presente, mais os juros, tá certo? E essa fórmula ela é importante porque ela vai valer tanto para a nossa aula de juros simples de hoje, quanto para a próxima aula, que é a aula de juros compostos. Ela é fundamental porque ela linka as três principais variáveis: o montante, o capital e os juros, tá certo? Vamos falar agora então de juros simples. Então, para se calcular os juros, existem algumas modalidades de cálculo. A mais simples que existe, até pelo próprio nome, é a de juros simples, que hoje ela já não é mais tão utilizada, porém ela é importante para o conceito didático, para vocês entenderem a matemática financeira. Tá certo? Então o que a gente tem no juros simples? Basicamente, o conceito principal do juros simples é ter uma fórmula para se calcular o J, que nada mais é do que nada mais são do que os próprios juros, tá certo? E qual que é essa fórmula? É uma fórmula bem simples, que é J igual a C vezes I vezes N. Onde J a gente já viu que são juros, tá certo? Que a gente viu lá da primeira fórmula do conceito fundamental. C é o nosso capital, que a gente também já viu, é o nosso valor presente, né? Aquele valor que a gente aplica ou que a gente pega emprestado. I é o que a gente chama de taxa de juros, que normalmente está expressa em porcentagem. E N, pessoal, é o que a gente chama de tempo, que é o período que transcorreu essa operação financeira, seja ela de aplicação ou de empréstimo. Algumas pessoas memorizam essa fórmula, ao invés de ter a letra N ali, ser a letra T, para representar o tempo. Tanto faz, é apenas uma questão de nomenclatura. No material de vocês, o tempo está representado pela letra N, tá certo? Antes da gente passar, inclusive, para o exemplo, para a gente fazer uma aplicação aí de juros simples, tem um conceito super importante na fórmula, que é o que eu chamo de compatibilidade de taxa com tempo. O que consiste essa compatibilidade? Então eu vou colocar a fórmula aqui de novo, J igual a C vezes I vezes N. E qual é a grande compatibilidade aí dessa fórmula? É a seguinte, a gente vai observar as variáveis I e N, que é a taxa e o tempo. E a taxa, pessoal, como eu disse para vocês, ela está sempre expressa em porcento. Só que ela está sempre expressada em porcentagem em relação a algum tempo. Por exemplo, porcentagem ao mês, porcentagem ao ano, porcentagem ao trimestre, porcentagem ao semestre. Então é sempre porcentagem a algum tempo. E o que essa compatibilidade da fórmula está querendo dizer? É o seguinte, se a minha taxa estiver ao mês, então, por exemplo, 1% ao mês, 2% ao mês, o meu N na fórmula eu tenho que colocar em meses. Se minha taxa estiver ao ano, por exemplo, 15% ao ano, 20% ao ano, o meu N da fórmula eu tenho que colocar em anos. Então, por exemplo, se vocês lidarem com um problema onde você tem uma taxa de 2% ao mês e ele pede para você calcular em 2 anos, você não vai colocar 2 na fórmula no lugar do N. Você vai colocar o quê? 24 meses, que correspondem a 2 anos. Então a gente precisa ter essa compatibilidade entre a taxa e o tempo. A dica principal é vocês olharem a taxa. Se a taxa está ao mês, converta o tempo para mês. Se a taxa estiver ao ano, converta o tempo para ano. São os exercícios mais comuns, né, pessoal? Mês e ano. Tá ok?
Sabendo disso, agora esse é o conceito básico de juros simples, não tem muita teoria envolvida. Também tem uma consideração importante aqui. No juros simples existe uma fórmula também para o montante, tá certo? Que vocês vão olhar no material de vocês, que ela também existe, para se calcular o N. O que eu recomendo como dica? Eu prefiro, particularmente, que vocês memorizem a fórmula do J, que é muito mais fácil. J igual a C vezes I vezes N. Caso o exercício ou qualquer lugar que você esteja lidando com esse problema peça para você calcular o montante, use a fórmula M igual a C mais J, que é o teorema fundamental da matemática financeira. Por quê? Porque é uma soma simples. O capital normalmente você tem, os juros você calculou na fórmula do J igual a C vezes I vezes N, basta somar e você calcula o valor do M. E é exatamente isso que a gente vai ver no nosso exemplo agora, ok? Vamos dar uma lida no exercício aqui. O que o enunciado diz? Um investidor aplicou R$ 1.500 durante 5 meses e a remuneração foi de 3% ao mês, juros simples. Calcule os juros e o montante. Bom, pessoal, antes da gente resolver o exercício, vou deixar uma dica importante também para vocês, que é como que vocês irão saber se o exercício será de juros simples, como é esse aqui que a gente vai trabalhar, ou de juros compostos, que é o tema da nossa próxima aula. A diferença é bem sutil, pessoal. Os problemas de juros simples sempre vai estar explícito a palavra juros simples. Então, se vocês olharem no enunciado ali, está 3% ao mês, juros simples. Então, a partir do momento que está escrito juros simples, será um problema de juros simples. Se não estiver escrito nada, ele não explicar qual a modalidade de juros, será um problema de juros compostos, que é a nossa próxima aula. Então, para juros simples, pessoal, tem que estar escrito no enunciado. Se não tiver, é um problema de juros compostos. Ok? Então, vamos lá. Então, no item A, ele pede para se calcular os juros e no item B, para se calcular o montante. Item A primeiro, como ele quer o cálculo dos juros e é juros simples, a gente vai usar a nossa formulinha. J igual a C vezes I vezes N. Vamos identificar quem é quem, pessoal. Então, J é igual. C é o nosso capital, é quanto ele aplicou ou quanto ele pediu emprestado. Nesse caso, é um investidor, então o investidor aplicou o dinheiro. E quanto que ele aplicou? R$ 1.500. Então, C igual a 1.500. A taxa, pessoal, está escrita ali expressa em porcento, então é 3% ao mês. Só que aqui tem um ponto importante também. Eu não vou inserir 3% na fórmula, somente o número 3. Eu preciso converter essa porcentagem em número decimal. Então eu pego esse número 3, que é o porcento, e porcento significa o quê? Dividir por 100. Então eu pego 3, divido por 100, isso resulta em 0,03, que é o que está ali na fórmula. Então a gente coloca o número, a taxa de juros na forma decimal, ok? E o tempo está em 5 meses. E eu coloco os 5 meses mesmo, por quê? Porque a minha taxa está ao mês. E o meu tempo, então, tem que estar em meses. Portanto, J é igual a 1.500 vezes 0,03 vezes 5, o que vai totalizar R$ 225. Um produto de 3 números. Vocês vão pegar na calculadora e vão fazer 1.500 vezes 0,03 vezes 5. Isso vai dar R$ 225. Tá ok? Calculei os juros. No item B, ele pede o montante, ou seja, quanto que o investidor vai resgatar lá na frente, já que ele aplicou hoje R$ 1.500. Agora vem aquela dica importante que eu falei para vocês. Tem uma fórmula para o montante? Tem, no caso do juros simples. Porém, o que eu recomendo vocês? Utilizem o teorema fundamental, ó, M igual a C mais J. Por quê? Porque C é 1.500, a gente já sabe, é meu valor presente. E os juros, pessoal, eu calculei, é R$ 225, que eu calculei no item A. Então eu não preciso memorizar mais outra fórmula. Basta eu saber o conceito fundamental, que M é igual a C mais J. Portanto, se M é igual a C mais J, 1.500 mais 225 totaliza R$ 1.725. Portanto, o que aconteceu nesse processo? O investidor aplicou 1.500 e depois de 5 meses lá na frente, no meu valor futuro, eu resgatei R$ 1.725. Tá certo? Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nosso tema de hoje será juros compostos. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão definição dos juros compostos e a fórmula dos juros compostos para vocês aprenderem a calcular. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de calcular os juros compostos, essa modalidade da matemática financeira mais comum que a gente tem aí, tá certo?
Bom, então vamos lá, pessoal. O que são os juros compostos? Então, os juros compostos, ele é conhecido basicamente, popularmente, aí que o pessoal conversa bastante, é aquele famoso juros sobre juros, né? Que você vai estar lá, você está devendo para o banco, então vai ficando juros sobre juros e sua dívida vai crescendo muito, né? E esse é a definição dos juros compostos popularmente. A definição é chamada de juros sobre juros. É a modalidade mais comum que a gente tem aí no mercado financeiro, seja ele para compra de produtos, seja para aplicações, empréstimos e tudo mais, tá certo? Ponto importante aqui dos juros compostos que a gente falou também na nossa aula de juros simples. É aquele nosso teorema fundamental, que M igual a C mais J, onde M é o montante, C é o capital e J é os juros. São os juros, na verdade, né? Então, o que acontece? Lá na aula de juros simples, eu falei que essa fórmula do teorema fundamental valia tanto para juros simples quanto para juros compostos. E a gente está apresentando ela aqui na nossa aula de hoje justamente por causa disso, porque a gente pode usar ela aqui também para os juros compostos, tá certo? Então, o teorema fundamental tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Vale sempre, seja ela qual for a modalidade de juros, tá ok? Vamos lá, pessoal. Então, nos juros compostos, o que a gente tem? Enquanto lá no juros simples a gente tinha aquela fórmula para calcular o J, que era J igual a C vezes I vezes N, e depois, se precisasse, eu calculava o M usando o teorema fundamental, aqui nos juros compostos vai ser o contrário. Eu vou calcular primeiro o M, que é o nosso montante, ou seja, aquele nosso valor futuro, e depois, se precisar, eu calculo os juros, fazendo como? Juros é igual a montante menos capital. J igual a M menos C, que é basicamente o quê, pessoal? É o nosso teorema fundamental remanejado. Vale sempre. É por isso que eu estou sempre ressaltando isso aqui para vocês, tá? Então, nos juros compostos, a gente vai ter uma fórmula agora para calcular o M, o montante. E a fórmula, pessoal, já é um pouquinho mais complicada do juros simples. E ela está apresentada aqui na tela. M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. E não 1 mais I vezes N. Que às vezes o pessoal se confunde. Aquele N ali, pessoal, que é o nosso tempo, ele está como expoente. Então, nessa fórmula, nós vamos ter um caso de potenciação e não simplesmente um caso de multiplicação, como a gente tinha no juros simples. Ok? Então, vamos identificar as variáveis aqui. M continua sendo o nosso montante, então, em termos de nomenclatura, a gente não vai modificar as letras. Então, sempre que aparecer um M aí na nossa aula de hoje ou em qualquer outra nossa aula de matemática financeira, vai se tratar sempre do montante, ou o nosso valor futuro. C é o nosso capital, que também vai ser sempre representado por essa letra. O 1 está da fórmula, então esse 1 que aparece é um 1 da fórmula, é o número 1 mesmo. O I é a nossa taxa de juros, novamente expressa em %. E N, que é o nosso expoente, agora continua sendo o tempo. Algumas pessoas também trocam esse N, ao invés de ser a letra N, ser a letra T. Tanto faz, porque é uma questão de nomenclatura. E o que a gente segue aqui é o material didático que vocês têm à disposição. Tá certo? Então, M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Nessa fórmula aqui também, pessoal, vale aquele conceito importante, que é aquele conceito de compatibilidade com taxa e tempo. E o que significa essa compatibilidade? É aquilo que eu expliquei para vocês também na nossa aula de juros simples. A taxa, pessoal, é sempre expressa em porcentagem em relação a algum tempo. Ou seja, porcentagem ao mês, porcentagem ao ano, porcentagem ao trimestre, porcentagem ao semestre. E o que a compatibilidade nos fala? Se a nossa taxa estiver escrita ao mês, eu coloco o N na fórmula em meses. Se minha taxa estiver ao ano, eu tenho que colocar na minha fórmula em anos. Então, o exemplo que eu falei também na aula de juros simples, eu repito aqui. Se eu tenho uma taxa, por exemplo, de 2% ao mês e ele quer que a gente calcule em 2 anos, eu não vou colocar 2 anos ali no N, eu vou colocar 24 meses. Por quê? Porque a minha taxa de 2% ela está expressa ao mês. Agora, se minha taxa estivesse ao ano, por exemplo, 15% ao ano, para se calcular em 2 anos, aí sim, eu coloco a taxa em 15% ao ano e o meu N eu coloco quanto? 2 anos. Porque aí o ano está compatível com a taxa ao ano, tá? Então essa é uma atenção especial que vocês têm que ter, porque normalmente é onde mais comum, são os erros mais comuns aí que o pessoal comete nessa fórmula. Porque a aplicação ela é muito simples, né? Depois que vocês dominam o cálculo da exponencial, que é o que eu vou explicar para vocês no nosso exemplo, a grande dificuldade que o pessoal pode ter é a questão conceitual. Então lembre-se sempre disso.
taxa ao mês, tempo em mês, taxa ao ano, tempo em ano. E normalmente os problemas vão ser sempre ou ao mês ou ao ano, não varia muito. Mas se tiver ao trimestre, ao semestre, para vocês também não será dificuldade, basta fazer a conversão adequadamente. Lembrando que não há diferenciação de números de dias do mês, por exemplo. Então, um mês terá sempre 30 dias. Um ano sempre terá 12 meses. Então, não tem aquela questão de ano bissexto, fevereiro com 28 dias, mês com 30, mês com 31. Isso não vale, tá, pessoal? Então, o que a gente tem? Um ano, 12 meses. Um mês, 30 dias. Um mês, 4 semanas. Uma semana, 7 dias. Tá certo? Esses são os tempos padrões aí para você fazer as conversões necessárias. Tá ok? Bom, passamos a teoria e agora a gente pode passar para um exemplo onde a gente vai, inclusive, explicar como se faz o cálculo da fórmula. Então, o que eu recomendo para vocês? Assistam agora o nosso exemplo com a calculadora na mão e tentem fazer a conta. Deu dúvida? Dá uma pausada, volta e reveja o exercício novamente. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o exemplo? Senhor João pediu em um banco R$3.000 emprestados e o pagamento total será feito depois de 4 meses. Se o banco cobra juros de 2,5% ao mês, qual será o montante da dívida? Então a gente tem aqui um problema de empréstimo, onde o senhor João vai pegar um empréstimo nesse momento hoje, né, no valor presente, que será o nosso capital, então R$3.000, e ele vai pagar depois de 4 meses. Ou seja, o nosso valor futuro, que vai ser o quê? O nosso montante. Tá certo? E se vocês lerem no enunciado, não está escrito qual a modalidade de juros que a gente vai calcular. E se vocês relembrarem da nossa aula de juros simples, o que eu falei lá? Os problemas de juros simples sempre estarão explícitos no enunciado. Então vai estar escrito juros simples. Quando não está escrito nada, vai ser um problema de juros compostos, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá certo? E ele está perguntando o quê? Qual o montante da dívida? O que os juros compostos têm? Exatamente uma fórmula do montante. Então vamos lá, pessoal. A gente vai usar a fórmula do montante, que é M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Tá certo? Vamos escrever todas as variáveis e identificar quem é quem. Então, M é igual. C é o nosso capital, meu valor presente, o quanto o senhor João pediu no banco naquele momento. Quanto ele pediu? R$3.000. 1 mais I, certo? Porque 1 é da fórmula e I é a nossa taxa, que é 2,5% ao mês. 2,5% ao mês a gente converte como? 0,025. Na dúvida, peguem esse valor do porcento, 2,5, e dividam por 100. Tá certo? Se eu pegar esse valor e somar 1, vai dar 1,025. E são 4 meses. Por que 4 meses? Porque minha taxa está ao mês. Então, se minha taxa está ao mês, eu coloco o tempo em meses mesmo e não tem problema. Então, eu coloco ali elevado a 4 e não multiplicado por 4. Tá certo? Agora, o que a gente fez? Então, a gente somou o 1 com a porcentagem que estava dentro do parênteses, então ficou 1,025. E o próximo passo, pessoal, é calcular aquele expoente ali. 1,025 elevado à quarta. O que significa essa exponenciação, pessoal? Então você tem 1,025 à quarta. Significa que eu vou pegar o número que está ali, o 1,025, e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Tá certo? Então o que vocês vão fazer na calculadora? Vocês vão digitar 1,025 uma vez, vezes 1,025 duas vezes, vezes 1,025 e vezes 1,025, e dá igual, tá certo? Isso representa o 1,025 elevado à quarta. Se fosse 3 vezes, professor, você digitava 3 vezes na calculadora, então 1,025 vezes, aperta o botão de multiplicação, 1,025 vezes 1,025. Então eu vou digitar 3 vezes na calculadora, tá certo? Então o expoente ali em cima significa a quantidade de vezes que você vai digitar na calculadora para fazer essa conta. Isso para uma calculadora simples. Quem trabalha com calculadora financeira, aquela HP12C, existem botões específicos que já fazem essa operação. Então vejam qual que é o botão adequado e vocês vão fazer a conta diretamente. Mas como a maioria trabalha com a calculadora simples, eu estou explicando como se faz na calculadora simples. Então você vai fazer a conta e vai chegar em 1,10381. Então 1,10381 é o resultado de 1,025 elevado à quarta. Para finalizar, nós vamos pegar os 3.000, que é o capital que ele pediu emprestado, e multiplicar por 1,10381, que vai resultar em R$ 3.311,43. Então, o que aconteceu nessa situação?
o senhor João pegou no banco 3.000 emprestados e depois, lá de 4 meses, ele pagou o total de 3.311,43. Portanto, os juros, se caso quisessem calcular os juros, seria 3.311,43 menos 3.000, que dá R$ 311,43. Olá, estamos aqui com mais uma videoaula sobre a matéria de contabilidade. Vamos falar sobre operações de mercadoria. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é a atividade comercial. O que é uma atividade comercial? Ela consiste na compra e venda de um bem ou de um determinado produto ou prestação de serviços, tá? E essa atividade comercial, ela será a fonte de riqueza da empresa, ou seja, onde vai vir o lucro da empresa. Então, o que é mercadoria para uma empresa? São os bens adquiridos com a finalidade sempre de revenda. Eu vou revender essa mercadoria, eu vou passar para alguém. Então, o primeiro conceito aqui que a gente vai ter, o valor da mercadoria é igual ao valor da nota fiscal, é o valor que eu estou pagando naquela mercadoria, o valor que consta na minha nota, menos os impostos, eu tenho que abater os impostos que está naquela nota e eu tenho que assomar os gastos adicionais. O que seriam esses gastos adicionais para a empresa? Seriam mais conhecidos que é o frete e seguro. Então, toda vez que a empresa tem frete ou seguro naquela mercadoria que ela comprou, para a entrega daquela mercadoria, ele é somado ao valor da mercadoria na hora de eu contabilizar. Em compensação, os impostos, que são os mais conhecidos, ICMS, PIS e COFINS, eles são subtraídos do valor da mercadoria na hora de eu jogar na contabilidade. Ele não deixa de existir, ele vai para uma conta específica que vai ser de impostos. Então, resultado da mercadoria. O que seria o resultado da mercadoria? O que a gente conhece como lucro bruto. É o lucro da empresa, só tirando o quê? As deduções, que seria o quê? Cancelamento, desconto, os impostos sobre a venda e o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Tirando isso, eu vou ter o meu lucro bruto das receitas. O resultado da mercadoria, ele é o quê? É o ganho que eu tive, ou posso ter uma perda, né? Durante um determinado produto na compra e venda daquela mercadoria. Então, eu comprei a mercadoria por 10.000, vendi a 15, eu tive um lucro aí, tirando o custo dela. Resultado com mercadoria. Então, eu tenho aqui a formulinha. Eu tenho as vendas, quanto que eu vendi de mercadoria, que foi o exemplo que eu dei agora, 15.000, menos o CMV, que é o quê? O custo que essa mercadoria me custou. Como eu falei, 10.000. Então, 15 menos 10, eu tive um lucro bruto de 5.000. Só vou falar aqui, só para vocês entenderem como que é o CMV, mas para frente eu vou explicar melhor. O CMV, eu calculo o estoque inicial, mais a compra, menos o estoque final. Desta forma, eu vou achar o CMV. Regime de inventário. O que seria o regime de inventário? Quais são as formas para eu contabilizar o meu estoque? Eu tenho duas formas de evidenciar esse meu estoque. Por inventário periódico ou inventário permanente. O inventário periódico é o quê? Eu tenho a compra e venda dessa mercadoria, só que eu não tenho controle a partir da hora que eu vendo. Então, eu tenho, vamos supor, uma loja de informática, eu compro computadores e revendo esses computadores. Só que eu não faço esse controle. Eu comprei, tenho lá que eu comprei 10, mas eu não contabilizo conforme eu vendo. Se eu vendi 1, eu vou lá e tiro do meu estoque. Se eu vendi 2, eu vou lá e tiro do meu estoque. Não. No inventário periódico, eu só vou fazer essa contabilização num determinado período, de 3 em 3 meses, ou que normalmente ocorre no final do ano. Então, eu vou fazer um balanço, chegar no inventário periódico. Vou ver quantos de notebook ou computadores eu ainda tenho na minha empresa. Tá? E aí, ele se torna um pouquinho fora de controle. Você não tem um controle exato de quanto você tem de estoque. Então, aqui o CMV, custo da mercadoria vendida, como que eu vou achar ele? Que é o que eu preciso para o inventário periódico para achar o meu custo da mercadoria vendida. Como eu não tenho uma ficha, não tenho um controle, eu preciso contabilizar desta forma. Então, eu pego o estoque inicial que eu tenho do último inventário que eu fiz, mais as compras que eu fiz naquele período, se eu comprei 10 vezes, se eu comprei uma única vez,
eu vou somar. Vou somar as adições sobre compras, que daí seria aqueles gastos adicionais, fretes, seguros, menos exclusões sobre as compras, que é o mais conhecido, são os impostos, e menos o meu estoque final, que vai ser quando eu chegar no final do meu inventário, contabilizar quanto que eu tenho, eu vou subtrair aqui, que é o estoque final, que é quanto que eu ainda tenho no meu estoque. Então, o que seria o custo da mercadoria vendida? No inventário periódico, é o que eu acabei de comentar. A fórmula resumida é essa daqui, que é o CMV, é igual ao estoque inicial, mais as minhas compras, menos o meu estoque final. E aqui eu coloquei cada um o que é. Aqui eu trouxe algumas operações. Como que eu contabilizo uma compra e uma venda de mercadoria no inventário periódico? Quando eu faço uma compra à vista, eu vou debitar um estoque de mercadoria, porque eu estou aumentando a minha mercadoria, o meu estoque, e vou creditar caixa, porque eu estou diminuindo o dinheiro do meu caixa, ele está saindo. Então, eu coloquei valores ali só simbólicos para vocês terem uma ideia de como que é. Quando eu faço uma compra a prazo, eu vou debitar a mesma conta de estoque, porque eu estou comprando mercadoria, só que como é a prazo, eu vou dever para alguém. Esse alguém vai ser chamado de fornecedor. Então, eu credito o fornecedor. E eu só faço esses lançamentos nas compras. Venda à vista. Então, na venda à vista, eu vendi. Então, toda vez que eu vendo um produto, eu gero uma receita de vendas. Então, essa receita vai ser meu crédito. E se eu vendi à vista, quer dizer que esse dinheiro está entrando no meu caixa. Se esse dinheiro está entrando no meu caixa, eu vou debitar e aumentar o caixa. No caso da venda a prazo, mesma coisa, eu vou gerar uma receita de vendas, só que em contrapartida, que vai ser meu débito, eu vou gerar uma duplicatas a receber, ou mais popular, clientes. Apuração do resultado. Eu trouxe aqui com aqueles valores que eu dei para vocês ali nos débitos e créditos, nos lançamentos, eu trouxe mostrando uma DRE bem resumidinha, só para vocês terem uma ideia como eu acho o lucro bruto, tá? Então, como que eu faço? Tenho que te falar quanto foi o estoque final, porque vamos supor que eu fiz a contabilização no final do período e cheguei que o meu estoque final era de 10 mil. Então, eu sei que a minha receita bruta, que foi lá as duas vendas que eu fiz à vista e a prazo, foi 20 mil. Meu CMV, como que eu vou achar o CMV? Eu vou usar aquela formulinha que a gente mostrei para vocês. Estoque inicial eu não tenho, vamos pôr que é 0, porque em momento algum eu comentei dele, então 0. Compras, quantas compras eu fiz? Eu fiz uma à vista de 12.500 e uma a prazo de 12.500, no total de 25 mil. Então eu somo as compras, menos o meu estoque final, que eu falei aqui que foi 10 mil. Então, estoque inicial, que é 0, mais compras 25 mil, menos o estoque final de 10 mil. Então, me restou aí 15 mil. Então, o meu CMV vai ser 15 mil. Minha receita bruta menos o meu CMV me deu um resultado líquido, que a gente chama também de lucro bruto, de 5 mil. Procedimentos aqui quando eu tiver fretes e seguros. Então, quando eu tiver fretes e seguro, o meu CMV não é que vai mudar como eu calculo. É só para não esquecer que na hora de eu fazer aqui, ó, mais compras, eu tenho que somar o frete e os seguros. E no caso, se eu tivesse impostos, eu ia também ter que subtrair ele aqui. Inventário permanente. Então, o periódico é aquele que eu faço num determinado período de tempo, sem uma fixação de toda vez que entra e sai mercadoria. Então, aquilo não é diário. Já no permanente, não. Entrou um computador, eu estou registrando. Saiu um computador, eu estou registrando. Eu sempre vou registrar entrada e saída de mercadorias. Então, eu tenho um inventário permanente, constante. Bom, ele traz o quê? Maior eficiência e é melhor para informações na tomada de decisão. Então, fica mais fácil dos administradores saber qual vai ser a tomada de decisão, o que eles precisam comprar mais, o que está vendendo mais. É melhor o controle desse estoque. Bom? E aí a gente tem os métodos de estoque. A contabilização do inventário permanente não muda do inventário periódico.
é a mesma coisa. Vou debitar estoque e vou creditar caixa. E aqui, o custo da venda com a baixa do estoque, eu vou contabilizar. Se eu vendi aqui, era 1.600, esse meu estoque que eu vendi custava 1.000. Então, ao mesmo tempo que eu registro aqui a receita, eu já vou registrar o meu CMV, o custo da mercadoria vendida, diferente do periódico que eu faço só no final de um período. Aqui eu já vou registrando na hora. Tá? Então, CMV é o valor que vai identificar a apuração do resultado, e o controle do estoque, ele possibilita que em cada venda eu reconheça qual foi o custo daquele produto. Então, cada hora que eu faço uma venda, eu sei quanto foi aquele custo daquela determinada venda que eu fiz. No periódico eu não tenho esse controle. Então, o controle, né, existe 3 tipos, os mais conhecidos do controle de inventário permanente, que a gente chama de PEPs, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Podem perceber que PEPs não é o Guaraná, não é a Coca-Cola, não. PEPs é P de primeiro, E de entrada, P ali de primeiro e S de saída. É as siglas. Último que entra, primeiro que sai. É o método EPS. E a média móvel ponderada, que é mais conhecido como média. Olá, estamos aqui com mais uma videoaula na matéria de contabilidade. Iremos falar sobre operações de mercadoria 2. Então, vou começar essa aqui dando alguns exemplos de como contabilizar uma operação de mercadoria usando o inventário permanente. Então, recapitulando, o que seria, né, o inventário permanente? É aquele que eu faço permanentemente, né, sempre a contabilização do meu estoque. Então, quando eu entro a mercadoria, quando sai a mercadoria, eu registro automaticamente, no mesmo instante. Então, eu tenho 3 métodos de fazer o inventário permanente. É o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS é o último que entra, primeiro que sai. E a média ponderada, que normalmente se chama só a média. Então, o exemplo que a gente trouxe é esse aqui. A empresa Futuro, LTDA, apresenta as seguintes movimentações, seguintes atividades. Então, aqui, primeiro lançamento ou primeiro dia, compra de mercadoria a prazo, comprou 1.000 unidades, valor da nota fiscal, 20.000. Nota que ele me fala que a empresa cobrou, né, a empresa vai com Deus, cobrou R$750 de frete, que a empresa pagou à vista. No segundo aqui, eu tenho uma outra compra de mercadoria de 1.000 unidades, no valor de 18.000, e também eu paguei frete nessa movimentação, nessa compra, de 350. E aqui, a venda dessa mercadoria, vendi 1.500, e aqui eu trago o valor de quanto que eu vendi. Vendi por 39.400. O que dessa movimentação me interessa para fazer o inventário permanente? Me interessa a quantidade, quanto que eu comprei, e me interessa o valor da nota fiscal, quanto que eu paguei por essa compra, e me interessa o valor do frete. Então, recapitulando aqui rapidinho, o valor da mercadoria, como que eu acho o valor da mercadoria? O valor da nota fiscal, menos os impostos, mais os gastos adicionais, que seria frete ou seguro. Então, eu fiz ali, ó, o valor da nota fiscal era 20.000, mais o frete 750. Nesse exemplo, eu não estou falando de imposto, então não tenho que tirar impostos. Deu 20.750. No segundo, que eu comprei também 1.000 mercadorias, eu paguei 18.000, tive um frete de 350, então o total do valor da minha mercadoria foi 18.350. Quando eu faço a venda, eu trago aqui a unidade e o valor da nota, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa ali. Vamos calcular pelo método PEPs, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, aqui no dia 1, eu não comprei 1.000 mercadorias, 1.000 unidades? Tá aqui, quantidade, 1.000 unidades. Qual foi o valor total que eu paguei por essa mercadoria que eu comprei? A gente calculou ali em cima, ó, 20.750. Eu coloco aqui no total. Como eu acho esse valor unitário?
total dividido pela quantidade que eu adquiri. Então, 20.750 dividido por 1.000, o valor unitário R$ 20,75. A entrada eu vou registrar tudo que eu comprar. Na saída eu só registro o que saiu, o que eu vendi. E lá no saldo eu vou jogando os valores que tanto tenho na entrada quanto na saída. Então, só tenho esse lançamento, saldo, copio os 1.000, valor unitário eu copio e o total eu copiei lá, normal. No segundo lançamento aqui, a gente teve mais uma compra de 1.000 unidades. Então, eu venho aqui, coloco a quantidade, 1.000, total. Qual foi o total que eu paguei por essa mercadoria? Tá lá, 18.350 que a gente já contabilizou. Lembrando, para eu achar o valor unitário, eu pego o total e divido pela quantidade. 18.350 dividido por 1.000, deu R$ 18,35. Como é o método PEPS, primeiro que entra, o primeiro que sai, eu não posso somar a quantidade lá. Eu só vou ter que ir copiando, tá? Por quê? Na hora que eu for fazer a saída, na hora que eu for fazer a venda, eu preciso saber qual é o primeiro que está no meu estoque. Se eu somar, eu não tenho esse controle, eu não vou ter esse controle para saber. Então, vamos fazer a saída para vocês entenderem melhor. Na saída, eu vendi 1.500. Sabe aquele valor de nota fiscal que estava ali? Não me interessa. Por isso que eu pus até uma flechinha ali para vocês esquecerem ele. Na saída, o que me interessa para fazer a ficha de estoque é só a quantidade que eu vendi. Quanto que eu vendi? 1.500. Método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro que eu vou tirar lá da minha ficha de estoque, aqui na saída, vai ser os 1.000. Então, os primeiros 1.000 que entrou lá vai ser o primeiro que vai estar aqui na minha saída. Então, ó, 1.000, copio o valor unitário para cá, quantidade vezes o unitário vai me dar o valor total. Que aí, como foi toda a quantidade, é igual. Só que, peraí, eu vendi 1.500, não é? Tá faltando ainda 500. Da onde eu vou tirar esse 500? Do próxima compra que eu fiz, que foi aquela de 1.000 unidades a 18,35. Então, eu venho aqui e ponho, ó, 500, trago o valor unitário de lá, 18,35, 500 vezes 18,35 deu 9.175. Então, quanto que foi aí a minha saída de estoque? Foi esses dois aqui, ó, esses dois valores. Como que eu acho o saldo agora? Aqueles 1.000, primeiro ali, eu usei ele todo aqui, não foi isso? Agora eu tenho mais 1.000 ali, só que daquele 1.000 eu só usei 500. Então, 1.000 menos 500 me dá um saldo de 500. Valor unitário permanece o mesmo, 18,35. E é só fazer 500 vezes 18,35, vai dar os 9.175. Só um detalhe para vocês. Essa coluna aqui, ó, essa saída, o valor total dele vai me dar o meu CMV. O custo da mercadoria vendida. Vamos ver o outro método. O EPS é o último que entrou, vai ser o primeiro que sai. Aqui, vocês estão vendo que está igualzinho. Registrei aqui 1.000, lá continuou. Registrei 1.000 aqui, lá continuou. Eu vou copiar. O que vai alterar é na saída. Na saída, eu também ignoro o valor da venda, eu só preciso saber da quantidade. E aí, olha aqui a diferença. O último que entrou não foi os de 18,35? Se foi aquele, então vai ser o primeiro que vai sair. Então, é o primeiro que está aqui na minha lista. Tá vendo ali, ó? Então, 1.000 a 18,35 vai dar 18.350. Os outros 500, já que eu comprei 1.500, os outros 500 vai sair do primeiro, já que é o próximo que eu tenho no meu estoque. Então, 500... Pego o valor de lá, 20,75. 500 vezes 20,75 deu 10,375. Como que eu vou achar o saldo? O 1.000 lá de baixo, eu já usei ele todinho aqui. O 1.000 que tá ali eu já usei todo, então ele não existe mais. O 1.000 de cima eu só usei 500, então me sobrou ainda 500. Então, 500, copio o valor unitário e só multiplico. 500 vezes 20,75. A diferença do EPS para o PEPS
é exatamente isso. No PEPs eu peguei do primeiro e fui para baixo. No EPS é o contrário, eu começo de baixo e vou para cima para eliminar aqui, para sair do meu estoque. A média é mais simples. Vamos ver a média agora. A média ela vai me fazer o quê? Lembra que o primeiro que eu comprei? 1.000 a 20,75 deu 20.750. O saldo continua mesmo, eu só comprei esse. Vai alterar agora aqui. Eu não comprei mais 1.000? Agora, eu não preciso só copiar lá no saldo. Eu vou somar na média. Eu vou achar uma média de todos os valores que eu tenho. Então, eu somo. Eu tinha 1.000 lá, comprei mais 1.000. Quanto que eu tenho agora de saldo? 2.000. Vou pegar os totais. Eu tinha 20.750 lá de total. Comprei mais 18.350. Somo esses dois, deu 39.100. Para eu achar a média desses dois valores aqui, das compras que eu fiz, como que eu vou fazer? Total, lá os 39.100.000, dividido pela quantidade, os 2.000. Vai me dar que agora a média do valor do meu estoque é R$19,55. Tá? Entenderam a diferença? Aqui, no outro, eu usava os valores realmente que eu paguei. Aqui eu vou fazer uma média desses dois valores para ter uma ideia. Ele deixa de estar lá. Na saída, 1.500, então aqui eu não preciso me preocupar com qual foi o primeiro que entrou ou o último que entrou. Aqui eu já vou pegar direto lá do meu último saldo. 1.500 vezes o valor unitário, R$19,55, mas me dá o valor total. Se eu tinha 2.000, vendi 1.500, me sobrou 500, repito o valor unitário e o total, só fazer 500 vezes R$19,55. E aí eu trouxe uma ficha aqui, um resumo comparativo dos três métodos. A venda, lembra que lá eu mandei vocês ignorarem aquele valor da venda, da nota fiscal? Eu só preciso dela aqui, ó, para eu calcular o lucro da empresa. É nesse momento que eu vou ver aquele valor. Se eu estiver pensando só na ficha de estoque, aquilo ali não me significa para nada. Então, o valor da venda é igual em todos os métodos. Eu vendi por R$39.400. O que muda aqui é o meu CMV. Aquela coluninha da saída, ela altera dependendo do método que eu vou utilizar. Reparem, ó, que no PEPs é maior. Deu 29.925 o custo da minha mercadoria. O governo gosta, então ele aceita que vocês utilizem esse método. A UEPS deu 28.625. Deu muito baixo, não foi? Comparado a esse. O EPS ele é proibido por lei. Não se pode usar o EPS para utilizar na parte fiscal. Tá? E a média deu 29.325. Pode perceber que é o intermediário desses dois métodos. É o mais utilizado também pelas empresas. É o mais simples também de contabilizar. Bom? O PEPs é mais usado em supermercados, porque eu tenho produtos com validade, então eu preciso ter um controle dos primeiras mercadorias que entrou até por causa do prazo de validade. E aí a gente faz o lucro bruto. Venda menos o CMV vai me trazer aqui o lucro bruto. O mesmo exemplo, o mesmo, eu trouxe agora mostrando para vocês como que eu contabilizo os impostos, tá? Então, como que eu levaria esses valores para minha ficha de estoque? Tá vendo aqui, ó, ICMS, PIS e COFINS? Eu tenho aqui umas taxas, tá? Simbólicas. Como que eu vou contabilizar isso? Vou pegar o valor da nota fiscal e fazer 18% sobre os 20 mil, 1,65% sobre os 20 mil e o COFINS sobre os 20 mil. Eu acho ali o valor dos impostos totais. Eu somo os três impostos. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui na outra compra. No caso de venda, para fim das fichas de estoque, eu não preciso saber dos impostos. Eu preciso só para contabilizar. Na ficha de estoque, lembra que eu ignoro o valor da nota fiscal? Então, aqui também eu vou ignorar os impostos na hora da venda. Vamos ver como vai ficar a ficha de estoque agora? O que vai alterar na ficha de estoque? Aqui, quando eu comprei 1.000 unidades, eu tinha o valor da nota fiscal mais o frete na anterior.
Agora não, ó, eu subtraio o valor do imposto. Então, para eu jogar na ficha de estoque, eu preciso subtrair o imposto. Então, eu vou fazer 20 mil menos os impostos mais o frete, que daí deu 15.300. Podem perceber que dá uma grande diferença do valor anterior. Eu fiz isso na outra compra do mesmo jeito. Na venda, lembrando, eu ignoro o valor, então nada mudou. Na ficha aqui de estoque, no método PEPs, WEPs, dos métodos, vocês vão ver que não vai alterar a forma de contabilizar, na forma de fazer. Só vai alterar o valor total. Então aqui o total, 15.300, divido pelo valor, pela quantidade, me dá um unitário. Levo lá para o saldo. A outra compra que eu fiz, divido o total pelo unitário, levo para o saldo. Na hora de fazer a saída, aconteceu aqui, mesma coisa, o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Então, eu pego o primeiro lá que entrou, de 15,30, tiro ele. Depois, eu tive 500 aqui, pego do segundo lá, 13,45. Soma aqui, tenho 1.500. Se eu tinha 1.000, tirei 500, me restou 500 no meu estoque, a 13,45, que é o valor de cima. No método seguinte, no EPS, também, você podem ver até os valores agora, né? Que altera exatamente o imposto. Então, o que vai alterar aqui são os meus totais nas compras. Só que continua a mesma coisa. O último que entrou vai ser o primeiro que vai sair aqui. E o primeiro lá vai ser o último aqui. Então, eu faço 500 menos 1.000, sobrou 500, como é o do de cima, o meu saldo unitário vai ser 15,30. E na média, aqui na média, o que vai me alterar é a média dessas compras. Eu comprei, tinha 15.300, comprei mais 13.445, fiquei com 28.745. Divido por 2.000, deu 14,37 o valor unitário. Quando eu vendi, eu vou usar aquele saldo final e vou jogar para cá. Então, 1.500 vezes os 14,37. Dica, sempre usem 4 casas depois da vírgula, porque se vocês usarem assim quebradinho, ele vai dar um valor muito longe do real. Quando eu contabilizei isso em casa, bonitinho, eu usei as 4 casas depois da vírgula, tá? É que aqui o espaço ficou pequenininho. Então, tinha lá 2.000, vendi 1.500, fiquei com 500. O valor unitário continua, e aí eu faço 500 vezes 14,37, deu 7.186. E agora o nosso quadro comparativo. Percebem que o CMV, ele deu bem abaixo. Por quê? Por causa dos impostos que a gente subtraiu do valor da mercadoria. Esses impostos, não esqueçam, ele não vai deixar de existir, mas ele já vai ser contabilizado direto lá na DRE, na demonstração do resultado. Então, aqui, o que alterou foi isso. Mas continua a mesma coisa. A PEPs é o de maior valor, possui meu maior CMV, e a média é o que fica intermediária dos dois, tá bom?